Olá! Esse é o Patramada Criminal e essa semana teve vídeos e vídeos e vídeos e esse é um dos vídeos e vídeos e vídeos. Para você que está acompanhando a semana inteira, muito, muito, muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua suculência e pelos likes que você está dando neste exato momento. Por gentileza, dê like, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com um amigo, compartilha com o seu inimigo também. Tá certo? Que de repente vai que ele não gosta, daí você compartilhou com ele também, ó. Pegou. Hoje quem vai me contar uma história sou eu mesma. Ok, que é o suficiente você, parabéns. Porque eu sou uma podcaster, uma podcaster forte, independente. Gente, hoje eu vou falar de uma... Eu tava ouvindo no trabalho um livro que chama Evidence of Love, que é tipo evidência de amor, e é sobre um dos piores crimes que já aconteceram na história do Texas, ou pelo menos o mais, assim, absurdo. Em 1980, numa sexta-feira 13, em junho, olha só, o Alan Gore tava no Mississippi. O nome do cara já é Gore. Já é Gore. Mas ele é Alan Gore, que nem o Al Gore. Alan Gore, é. Ele tava no Mississippi numa viagem de negócios, e a esposa dele, a Betty Gore, odiava ficar sozinha. Ela era super dependente dele, principalmente agora que ela achava que ela tava grávida do terceiro filho, e ela tava, porque a menstruação dela tava atrasada, e ela não queria ter filho porque eles não tinham condições financeiras, ela tava cansada, e enfim. Como julgar, né? Como julgar, porque ela tinha acabado de ter um bebê, ela tinha acabado de ter a Bethany, que era assim, acho que a Bethany tinha 9, 10 meses. Então, ela ficou, quando a menstruação dela não veio, ela ficou meio que em pânico, sabe? A menstruação não vem quase um ano. Depende, se a pessoa amamentar e a menstruação não vem. Explica isso pra Beth em 1980, não pra mim. Okay. Ela não sabia. Okay. O Shade vem a cavalo. Não, então, eu não sei, eu não entendi direito por que ela tava tão, assim, preocupada. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, eles voltam muito rápido pro trabalho, então é muita mamadeira. Então, pode ser isso. Eles param de amamentar cedo, aí por causa disso volta a Pode ser também. E também a Beth, ela tava com uns problemas, ela sempre tinha uns problemas psicossomáticos. Ela ficava, então assim, ela ficava estressada e deprimida, e daí ela começava a ter dores, ela começava a ter problema com menstruação, problema para dormir, problema de estômago. Então, a vida dela inteira ela teve esse tipo de coisa, e então ela entrou em pânico, porque ela tava exausta, coitada. Sabe, ela tinha acabado de ter um bebê, o marido dela estava começando a viajar a negócios de novo, que ela detestava, ela odiava ficar sozinha. E daí o Alan chegou no Mississippi nessa sexta-feira e ele falou: vou ligar para minha esposa. Ele era um marido aparentemente muito do bom, muito legal. E daí ele pegou e falou: vou ligar para minha esposa para acalmar ela, dizer que tá tudo bem. E ele ligou para a esposa e nada. E daí ele ligou pra esposa e nada. E ele falou, gente, já tá à noite, ela não sai à noite, principalmente com um bebê novo em casa, e principalmente ela detesta sair sozinha, ela detesta ficar sozinha, principalmente à noite. Isso é década de 80, assim, é início da década de 80, é 1980, então, né? As mulheres eram recatadas e do lar. E daí... chata, viu? Então, a Beth, ela era meio chata mesmo, ela era uma pessoa extremamente rígida, sabe? Estrita, assim, tipo... Uptight. Uptight, ela tinha que ser tudo... Ela era professora e ela tinha várias reclamações de alunos por ela ser muito rígida. Os outros professores não gostavam dela porque ela era muito rígida. E umas regras, assim, sabe? Muito...
muito xarope, sabe? Aquela pessoa que é muito cri-cri. Bem quadrada. Sabe? Muito quadrada, muito conservadora, sabe? Peguei Amy Bishop vibes dela. Exatamente. E daí... e ela tava sozinha, então... O Alan ligou, nada, ele achou estranho, ele ligou pro vizinho. Ele ligou pro vizinho e falou, você pode ir ver a Beth? Né, que eu não tô conseguindo falar com ela. O vizinho viu, não viu nada de errado, mas quando o Alan não conseguia falar com ela, já tava ficando muito tarde, ele encheu o saco de todos os vizinhos e falou, vocês têm que ir lá ver a Beth. O que tá acontecendo com a Beth? A Beth e o Alan tinham 2 filhas. Uma delas, a Bethany, o bebê, estava com a Beth em casa. E a outra, a Alyssa, de 6 anos, estava com a Candy Montgomery, que era uma amiga do casal da igreja. Eles se conheciam na igreja e as filhas da Candy Montgomery brincavam com a Alyssa. Então a Alyssa estava na casa dela. Então na casa estava só a Beth e o bebê. Quando os vizinhos finalmente entraram na casa, eles acharam a Bethany, o bebê, toda... Eita! E ela tava, assim, desesperada, com fome, com sede, porque ela tava sozinha por horas. Mas ela não tava sozinha porque a Beth deixou ela sozinha. Quando eles entraram na lavanderia da casa... Eles não conseguiram nem olhar o corpo. E eles não conseguiram nem olhar. Eles só abriram a porta da lavanderia o suficiente para ver que ela estava caída e que tinha sangue. Eles chamaram a polícia e começou um rumor a dizer que eles achavam que ela tinha tomado um tiro. E o Alan achou, então, que ela tinha se suicidado. Porque... E ele começou a pensar, gente, como é que ela se suicidou? Porque ela tá com depressão, ela tá overwhelmed, né, de todo esse trabalho e tudo mais. Então, como é que ela se suicidou? A gente nem tem uma arma, de onde que ela tirou uma arma? Ele voltou pro Texas e as investigações começaram e a polícia descobriu que ela não tinha tomado um tiro. Ela tinha tomado 41 golpes com um machado. Mano do céu! Mas machado, gente. Então, e 40 desses blows, né, desses golpes... Alguém tava muito pistola e alguém tinha uma boa massa muscular, porque imagina você tá 40 machadadas. É cansativo, né? Deve ser... É muito cansativo. E 40 dessas machadadas, né, desses golpes, foram enquanto o coração dela ainda tava batendo, porque eles conseguem ver pelo sangue, splash. Né, o splash do sangue. Não necessariamente ela tava consciente, porque o dano cerebral foi intenso. Nossa. Tanto que onde tinha o olho dela, não tinha. Então, e daí começou, o povo começou, né, quem é que foi? Na mesa de centro dela tinha um jornal com o movie review, sabe, com a crítica do filme O Iluminado, The Shining, que é a história de um homem que fica num hotel com a família, ele fica louco, pega um machado e sai correndo atrás da família pra matar a família dele. Então, essa é a conexão que eles achavam entre o machado e o jornal, e eles acharam que era um cara louco que tinha entrado na casa só pra matar, ou que era um pessoal tipo de culto, sabe? O pessoal de seita, assim, tipo Manson Family, alguma coisa assim. E eles desses policiais muito ruim, porque essa daí não é a teoria mais lógica do mundo. Mas eles não tinha crime nessa cidade, era uma cidade deste tamanho no Texas. Não tinha crime. Deve ter sido mais ou menos aquela época que teve lá o maluco do Machado, sabe? Era 1980, gente. E foi numa sexta-feira 13, e foi, sabe? Então, assim, tem várias teorias. E por causa do jornal tá com a review do Shine, né, e do Iluminado, eles acharam que isso tinha alguma conexão.
Mas eles escolheram... É isso que eu tô assim, fico questionando a qualidade de investigação desses policiais, né? Olha, a Mônica criticando a polícia. Não, mas sério. Eu não ia fazer essa conexão. Tá aqui o review do Iluminado. Deve ter sido um seito ou um maluco machado que entrou aqui dentro de casa. Viu que ela tava lendo o review e matou ela. Mas aí que você tá errada, porque existe uma conexão. Emotional damage. Emotional damage. A Mônica deu um tapa assim, igualzinho o meme. Emotional damage. Mas essa conexão não é a que a polícia estava pensando, então a Mônica tá certa, na verdade. Mas eu vou não, na verdade a Mônica tá certa, mas existe uma pequena conexão entre o Iluminado e o que aconteceu na casa naquele dia. A Nath tá fazendo a Mônica passar por uma montanha-russa de emoções. Emotional damage. Eu nem tomei meu remédio ainda hoje, que é isso? Que é isso, novinha? Que é isso? Mas então, daí o que aconteceu? Daí a polícia começou a procurar esse cara louco, essa seita que tinha matado a Beth Gore. Enquanto isso, a polícia investigou o Alan, obviamente, porque ele era o marido. Só que o Alan ele realmente, todo o álibi dele, de que ele tinha ido pro trabalho, tinha ido viajar pro Mississippi com fulano de tal e fulano de tal, e eles estavam juntos o dia inteiro, batia. Então, assim, não tinha explicação pro Alan estar envolvido. Daí eles começaram a perguntar quem que naquele dia tinha visto a Beth pela última vez. E a pessoa que tinha visto ela viva pela última vez era Candy Montgomery. A Candy estava cuidando da filha de 6 anos deles, porque as meninas dela e da Beth brincavam juntas. Então a Lisa estava brincando com a filha da Candy, e ela pediu para a Lisa ficar um dia a mais na casa deles para ir ver o Empire Strikes Back do Star Wars, que estava no cinema. E daí ela falou, tá bom, então eu vou passar na casa da Beth e vou pegar o maiô da Lisa, porque eu tenho que levar, se ela vai ficar aqui mais um dia, eu tenho que levar ela para aula de natação. E daí a Candy, então, foi até a casa da Beth e falou, oi, tudo bem, eu vim pegar o maiô da Lisa pra levar ela pra aula de natação e depois ela vai ficar na minha casa porque a gente vai no Star Wars, tá bom? Beleza. Vai levar as crianças pro Star Wars? Sim. Não tem nada, não é R-rated. O Star Wars é de criança. É que a gente gostou tanto que a gente vê até hoje. Mas, na verdade, não é um filme... É um filme infanto-juvenil, assim. Não é um filme adulto. É que a gente que é atrasado mesmo e começou a ver com 40 anos, tá lá vendo ainda. Mas, então... E daí, beleza. Então, a polícia questionou, obviamente, a Candy Montgomery e falou, olha... O que aconteceu naquele dia? E ela falou, não, eu fui pra casa da Beth, falei do maiô da Lisa, e ela começou, a gente conversou um pouco, eu brinquei com os cachorros dela, e eu fui embora. A coisa toda durou uns 15 minutos. E daí eu fui até o Target, que é aquela rede super gigantesca de supermercados, e vi que meu relógio tinha parado. E daí eu falei, putz, nem entrei no Target, porque quando eu vi que o relógio estava parado, eu falei, nossa, eu tô atrasada pra escola dominical, na verdade a escola bíblica, que as crianças estavam naquela manhã. Ela tinha... Que cidadã de bem, não é mesmo? Então, ela tinha levado as crianças pra escola bíblica da igreja, e ela só saiu pra ir lá pegar o maiô da Lisa, e daí ela foi pro Target, viu que o relógio dela tinha parado, e falou, putz, eu preciso ir pegar as crianças na escola. E ela foi, ela nem entrou no Target. Quando o Alan, então, falou que ele tinha o affair com a Candy Montgomery. Quando eles questionaram a Candy Montgomery, ela não falou nada sobre o affair de primeiro, mas depois ela teve que admitir que realmente ela tinha tido um affair. E como que começou esse affair?
a Candy, ela amava o marido dela e ela era muito bem casada. O problema é que ela era inquieta, sabe? Ela tinha dedicado a vida dela, tinha saído da casa dos pais dela para ir casar e ter 2 filhos e viver aquela vidinha de classe média e cuidando de criança, sendo housewife, e ela não queria isso para a vida dela. Então ela era muito inquieta, sabe? Ela queria pintar, ela começou a fazer aula de literatura na faculdade, ela começou, sabe, a procurar coisas que trouxessem felicidade para ela, porque ela não estava satisfeita com a vida de dona de casa e ela estava se sentindo presa. E ela e o Alan estavam trabalhando juntos no coral da igreja. E daí eles começaram a meio que brincar um com o outro, sabe? Zoar. E ela era muito, tipo, feliz, happy-go-lucky, free spirit, sabe? E a mulher dele, a Beth, era aquela quadradona, rígida, né? Oposto. E era muito, assim, dependente dele. Então, eles começaram a zoar um com o outro, começaram a brincar, começaram a trabalhar juntos. E eles acabaram se gostando, mas assim, como amigos. Mas a Candy estava nessa inquietação dela, querendo achar alguma coisa mais para a vida dela, e ela queria ter um affair. E ela falou para todas as amigas dela que ela queria um affair, ela queria ter, pela primeira vez na vida dela, ela queria ter um sexo fogoso, sabe? Um sexo... mind-blowing. Ela queria, porque ela nunca tinha tido isso. E ela amava muito o Pat, e ela não queria deixar o Pat, que era o marido dela, o Pat Montgomery. E ela falou, eu não quero deixar meu marido, eu amo meu marido, ele é um ótimo marido, ótimo pai, eu não quero nunca machucar ele. Mas eu queria uma vez na vida, sabe, ter aquele sexo, aquela coisa empolgante. E eu acho que essa inquietação que ela tinha na vida acabou meio que, sabe, influenciando a decisão dela. E daí um belo dia ela chegou na cara dura e falou pro Alan, você quer ter um affair? E daí ele falou, não. Ele falou, não. E ela, não, tudo bem, eu só queria saber porque é uma coisa que tá na minha cabeça já faz um tempo e eu queria ser sincera com você e falar, olha, eu tô pensando nisso, então, e se nada rolar, não tem problema, mas pelo menos eu falei, eu não preciso ficar pensando nisso. Bucket list, né? E daí ele achou, tipo, a sinceridade dela meio assim, sabe, tipo, uau, que legal, né, tipo, em 1980, uma mulher tão pra frente que ela é super sincerona, assim, fala o que ela quer. E daí ele falou que não, mas depois ele voltou atrás porque porque ela botou a semente na cabeça dele agora, né? E também porque a Beth... Agora ele só vai pensar nisso. É a única... Então, porque a Beth também tava grávida. E ela devia estar super, assim... Coitada, gente. Gravidez é uma coisa que eu acho, assim, que só super-heróis conseguem passar por aquilo. Sinceramente, eu admiro muito quem passa por uma gravidez, porque eu entendo, assim, os ups and downs. Eu vi minha mãe ficar grávida da minha irmã e, assim, eu lembro muito bem de como pode ser cansativo, sabe? De como pode ser difícil. Eu dormi em qualquer lugar, eu tava com sono o tempo todo. Já gosto de dormir. Aí, mas assim, eu não podia andar e falar no telefone ao mesmo tempo, porque eu começava... Sabe, tipo... Então, assim, eu acho que a Beth, e ela já tinha todas essas doenças psicossomáticas, ela já tinha depressão, e ela já era super, assim, quadradona, então eu acho que ela não tava dando muita atenção pro Alan, e o Alan, se sentindo sozinho e tudo mais, se interessou pela Candy. E daí eles planejaram o affair da forma mais, assim, milimetricamente planejada, assim, tudo... Porque eles falaram, a única forma que a gente vai conseguir ter um affair sem machucar as pessoas que a gente ama é se a gente... Não ser pego. É se eles nunca descobrirem. E a Candy falou, eu não quero que você se apaixone, eu não tô procurando um affair
pra acabar com o seu casamento ou Nem com o com o meu meu. casamento. Eu gosto da Beth, ela é a mãe dos seus filhos e eu sou mãe dos filhos do Pat. Eu não quero deixar meu marido. A gente não pode se apaixonar, ok? Ok. Eles começaram a ter um affair e Sonho de todo... todos os homens. E toda terça e quinta-feira, sei lá, 2 vezes na semana, ela preparava um almoço pra eles e eles se encontravam no motel na hora do almoço dele e eles iam transar e comer e beber vinho e tudo mais. Só que com o passar do tempo, ela ficou meio de saco cheio porque ela tava gostando mais dele intelectualmente, tanto Do que que do tinha... E o sexo começou a ficar tipo... nas primeiras 3 vezes foi legal, foi divertido, e depois ela entendeu que é só isso que ele sabe, não vai melhorar isso daqui. Tipo, ela tava esperando aquele sexo fogoso, né? Aquela coisa assim... Dos romances da Mônica de Dona de Exato, Sim, exato. assim. E daí na primeira vez foi, na segunda vez foi, na terceira vez ela... Já vi esse filme aqui antes, né? Não tem... Isso eu volto pro meu marido em casa. Exatamente. Lá, fazendo um assado pra ele. Mas como eles gostavam muito um do outro, tipo, ele achava muito refreshing, ele achava muito legal estar com uma mulher que era tão espírito livre como ela, porque ela beijava, tipo, de língua. Meu Deus. Ai, gente, que fase, né? Que Ele faz... achou isso avançado. Ele achou isso, tipo, apaixonante, sabe? Tipo, e ela durante o sexo, ela se mexia e ela trocava de posição e ela era fogosa, então ela participava do sexo, sabe? Ela tinha uma... Meu Deus. Então a Beth, tadinha da Beth, ela não era muito fogosa. E daí ele se apaixonou, assim, por esse lado dela, mas ele nunca se apaixonou por ela a ponto de deixar a Beth. E ela não queria deixar o Pat também, mas ela falou, eu tô me apaixonando por você de uma forma mais... Eu tô gostando de você de uma forma mais intelectual, eu tô pensando muito em você. E quando o Alan tentou terminar... Não, desculpa. Quando a Beth teve filho, que a Bethany nasceu, ele falou, agora eu preciso dar atenção pra minha esposa. E eles terminaram o affair. Então foi assim... Aí, tá muito civilizado. Foi muito civilizado o affair deles. A Candy ficou meio chateada porque ela tava realmente se apaixonando por ele de um outro modo que não era sexual, mas ela entendeu. Ela falou, não, você tem que dar atenção pra sua esposa, tá certo, tem que ajudar sua esposa. E o affair acabou. E daí... a Candy teve um affair com um outro homem, mas foi assim, tipo, 1 mês, sabe? Que daí foi o sexo fogoso que ela tava procurando, sabe? Foi tudo que ela tava procurando num affair. E daí ela meio que, tipo, coçou aquela, sabe? Aquela... deu uma coçadinha, assim, na ferida e tá tudo bem, agora ela não precisa mais pensar nisso. O problema... Ela podia ter simplesmente resolvido todos os seus problemas e só comprar um vibrador. 80 não tinha essas coisas. Não tinha, você não podia ir na internet. Sim, Natália. Ah, não, mas na família cristã, imagina se o marido dela... eu acho que é mais socialmente aceitável você ter um caso do que o seu marido achar um vibrador na sua gaveta. Nos Não, anos 80. o vibrador era escrito como medicina para ajudar mulheres histéricas. Não, mas isso na década de Sim. 20, Mona, nos anos 80. Pode ser. No Texas, Mônica. Texas, Tá bom, a cidade tá desse bom. tamanho cristã. Você vai entrar numa loja, você vai pedir um vibrador, a cidade vai te crucificar na praça. Então. E daí, o que aconteceu? Eles terminaram o affair, ela teve esse affair fogoso, que era o sonho da vida dela, e tá tudo bem, não precisa mais pensar nisso. Deu uma coçadinha na periquita. Isso. O Pat achou, meses depois, uma carta que o Alan Gore tinha escrito pra Candy, se declarando, assim, um amor meio que platônico por ela, mas acabando o affair. E ele ficou arrasado, mas ele entendeu e ele falou que você queria uma coisa que eu não tava te dando, você queria uma atenção que eu não tava te dando, então a gente vai tentar trabalhar no nosso relacionamento. E tanto que os dois, tanto a Beth e o Alan, e quanto o Pat
e a Candy, em momentos diferentes, eles participaram de encontro de casais na igreja, que era tipo uma terapia de casal para fortalecer os casais cristãos e blá blá blá. Então eles ensinavam você a fazer comunicação com seu marido, sabe? Escrever cartas, relembrar os bons momentos, fazer planos para o futuro, fortificar a sua ligação com o seu parceiro. Até o momento eu tô achando todo mundo muito civilizado. Eu tô esperando Tudo surto. muito civilizado. Tá todo mundo tentando fazer as coisas certas. Sim. Pois é. A questão é que, na cena do crime, existia uma unha, uma fingerprint, uma impressão digital com sangue e uma pegada em sangue. E essa pegada era de uma mulher. E aí, como a Candy... Então não foi suicídio, né? Não foi suicídio porque ninguém se suicida. Foram 41 golpes de machado. Entendeu? Então, a polícia... Como da minha própria estupidez, gente. Assim que é bom. E daí a polícia prendeu a Candy Montgomery porque a fingerprint, né, a impressão digital, era dela. E no sangue é assim, porque assim, ok achar uma impressão digital, mas impressão digital pode parar no lugar de qualquer forma, principalmente se for uma pessoa que tá lá na casa, mora na casa, alguma coisa assim. Mas com sangue... Com sangue, você bota você lá na hora do crime, tá entendendo? E a pegada, né, no sangue não era do mesmo sapato, era do mesmo tamanho do pé da Candy Montgomery. Mas eles não puderam achar o sapato porque ela já tinha se livrado desse sapato. Eles também acharam no ralo da banheira, eles acharam cabelos que pertenciam a Betty, mas tinha 2 fios de cabelo que não pertenciam a Betty. Isso porque o assassino teve tempo de tomar banho. Quê? Que demorou algumas horas, né? A criança tava toda suja, né? Então deu algumas horas até acharem, né? Gente, 41 machadadas. Você não consegue dar 41 machadadas em alguém... Isso é real. Sem ficar cheia de sangue. E daí começaram as especulações. E esse caso virou assim, sabe... Quando ela foi presa, gente, foi um circo no Texas. Foi um dos casos mais comentados na história do Texas. Quando o julgamento dela começou, o advogado dela, ele não tinha nem experiência criminal, mas ele entrou porque ele acreditava nela tanto na história dela que ele falou: eu vou seguir esse caso com você o tempo todo. E ela teve vários direitos civis negados, ela teve vários, sabe, porque a mídia condenou ela, o juiz do caso dela era super bias, assim, super contra ela, e ela não era uma pessoa popular, porque ela não conseguia mostrar emoção. Então ela estava no julgamento e na mídia, ela estava sendo presa, e o povo não via emoção na cara dela. Ela tava sempre, tipo... Blasé. Total blasé. Ela era muito comportada. Ela sempre foi uma pessoa comportada e controlada. Então ela não deixava as pessoas verem emoção. E daí, isso é fato, dá pra ver pelo affair que ela teve. O affair dela foi bem planejado. Ela sabia exatamente a que ponto ela queria ir de emoção, de sexo e de tudo. E ela... Sabe, tudo era muito controlado na vida dela. E daí, quando o julgamento começou, então, foi esse circo no Texas, todo mundo julgando ela, tanto que os tabloides, gente, pra vocês terem uma ideia, assim, esses jornal, sabe, porcaria, eles publicaram que aqueles encontros de casais que eles tinham ido, teve jornal especulando que era tipo casa de swing, sabe, que era tipo wife swapping, assim, sabe? Eles destruíram a reputação dela. E daí, no julgamento, ela tinha se declarado não culpada. Por isso que ela teve o julgamento.
Só que no julgamento, a defesa simplesmente chocou o mundo todo. Por quê? Porque na defesa... Lembra que eu falei que o advogado dela, o Donnie, ele acreditava tanto nela que ele pagou sessões de terapia, de hipnose, ele pagou o próprio polígrafo para ver se ela ia passar um polígrafo da polícia. Ele acreditou muito nela. Ele acreditou na história dela tanto que ele ficou do lado dela o tempo inteiro. Ele lutou por ela o tempo todo. Nossa, gente. Todas as vezes que o juiz fazia alguma coisa, ele não aceitava. Ele foi pra cadeia com contempt, sabe? Tipo, porque ele tinha desrespeitado, desacatado o juiz, porque ele tava lutando pelos direitos dela que não estavam sendo respeitados. Então ele foi assim, o advogado que você quer ter do seu lado, mas é porque ele realmente acreditava na história dela. E qual que era a história dela? Ela estava tão confiante, e ele estava tão confiante de que essa história era verdadeira, que ele colocou ela para testemunhar. O que não é comum. Não é mesmo. Porque a pessoa, normalmente... Se vai com a cara da pessoa, ela caga Tipo, ela estraga o... Porque mesmo uma pessoa inocente, quando você está sendo destruída por um advogado, por um promotor, você vai perder a linha. E se o júri achar que você é arrogante, ou que você foi frio, que você não mostrou remorso, ou que você é uma pessoa chata e não vai só com a sua cara, seu caso inteiro está destruído. Então, normalmente, o réu não depõe. Mas ele colocou ela como testemunha, e ela testemunhou e ela contou o que tinha acontecido naquele dia. O que tinha acontecido naquele dia foi que ela foi pegar o maiô da Alyssa e tava tudo bem. E daí a Beth estava cansada. Me identifico muito com a Beth, gente. A Beth estava cansadíssima. E daí ela pegou e falou, enquanto elas estavam conversando, a Beth falou: "Você tá tendo um affair com meu marido?" Eita! E a Candy, ao invés de mentir, ela falou: Sim. "Não. Mas você teve?" "Sim." Mas, e ao invés de se desculpar, a Candy deu uma coisa que eu odeio, que é quando a pessoa fala: "Já faz tanto tempo." Sabe, ao invés de se desculpar, minha mãe dá umas dessas de vez em quando, eu brigo com ela. Ela fala, já faz tanto tempo. E daí ela falou, e a Beth ficou pé da vida com ela. E a Beth foi até a garagem, pegou um machado e foi pra cima da Candy. E a Candy foi se defender. Só que eu acho que a Beth não tinha, e isso no livro eles fazem assim, a análise de todo o comportamento. Provavelmente a Beth, ela não queria matar a Candy, ela só queria assustar, porque ela tinha, e como ela tinha lido o jornal, a história do Iluminado no jornal, acho que ela pensou no machado como, tipo, eu vou assustar essa mulher. E ela começou a falar: "Você não vai ter ele dessa vez. Você não vai ter ele. Você não vai. Ele é meu marido." E a Candy falou, ao invés de falar, "Tudo bem, eu entendo", ela pegou e falou, "Eu não quero seu marido." E a Beth, com isso, ficou mais pé da vida e foi atrás, e elas lutaram. Tanto que quando a Candy foi presa, ela ainda tinha várias marcas no corpo dela, ela tinha vários hematomas no corpo dela, ela tinha um corte na cabeça que era bem fundo, ela tinha um corte fundo no dedão do pé. Então ela realmente, foi atacada. Ela realmente foi atacada. Só que assim, não dava pra ver tanto, porque quando ela foi presa, já fazia o quê? Umas 3, 4 semanas depois que ela foi presa. Então, mas ela ainda tava com vários hematomas. E porque quando você é preso, você é fotografado, né? Pra dizer que seu corpo tava desse jeito quando você entrou. Sim. E daí ela foi fotografada e tinha vários hematomas aqui, assim, ó, tava cortado. Ela falou que a Beth deu uma machadada, assim, no canto da cabeça dela, e foi aí que ela começou a surtar. E daí, o que aconteceu? As sessões de terapia, de hipnose que ela tinha tido,
tinham revelado que quando ela tinha 4, 5 anos de idade, ela se machucou. E quando ela tava chorando na sala de espera do hospital, a mãe dela sempre fazia psh, para, não deixa as pessoas verem você chorando, para de incomodar, fica quieta. Então ela tava sempre, por isso que ela é toda calma e, sabe, e quietinha Contida. e contida. Ela é controlada, ela não mostra emoção. Ela não mostra emoção no rosto, por isso ela é assim, ó, tipo, ela é free spirited, sabe? E só que a vida toda dela, ela foi sempre controladinha. Por quê? Porque... E é por isso que ela era tão inquieta, porque ela queria mais da vida, e a vida dela inteira as pessoas falaram pra ela, principalmente a mãe, falou pra ela, ó, psh, segura suas emoções, não deixa as pessoas verem você chorar. E quando elas estavam brigando, segundo a Candy, o que fez ela surtar naquele dia foi que ela já tinha sido machucada pela Beth e daí ela tentou fugir pra porta. Quando ela chegou na sala, a Beth colocou ela contra a porta e fez psh! Putz. E daí ela virou a chave. E daí ela ficou louca. E daí ela começou com uma força que não era dela. E foi isso que trigou ela. Foi isso que trigou, e o médico falou disso, e o que o psiquiatra que tinha atendido a Beth, a Candy, falou, foi que ela teve um momento de dissociação, que na verdade não é assim uma múltipla personalidade, nada disso, é tipo, você sabe o que você tá fazendo, você não tá insana, você não tá louca, só que você não consegue, é como se você sabe o que você tá fazendo, mas você simplesmente perde o controle de parar a sua ação. Porque aquilo deu um trigger, sabe? Deu um gatilho nela, aquele psh, deu um gatilho tão forte que ela ficou louca. E ela realmente estava numa situação de perigo, porque a Beth não só estava batendo nela e já tinha machucado ela, a Beth era maior do que ela e a Beth estava bem gorda nessa época. Ela tinha acabado de ter filho. E ela achava que ela tava grávida também. E ela achava que ela tava grávida. E a Candy, eu mandei a foto pra vocês, ela é bem magrinha. Ela é a que tem o perm, sabe? O óculos e os cachinhos. E daí você vê a foto da Beth, a morena, ó, ela era bem construída. Ela era bem Natália crossfiteira. Ela tinha uns 80 quilos. Eu tô falando porque ela tem o meu corpo. Enfim, então, o que aconteceu? Todo mundo... A promotoria não conseguiu provar que aquilo não foi self-defense, que aquilo não foi autodefesa. Porque a promotoria não tinha um caso bom, sabe? Eles não tinham um motivo. Porque o affair dela com o Alan já tinha acabado 8 meses antes da Beth morrer. Ela não tinha nada contra a Beth. Ela não tinha, sabe, as filhas delas brincavam junto, elas iam na igreja junto. E também veio muito à tona no julgamento que a Candy sempre foi uma pessoa super divertida, super legal, super prestativa, ativa na igreja, todo mundo gostava dela, ela era popular, ela tinha várias amigas. E a Beth não. A Beth era mal-humorada, a Beth era quadrada, a Beth era super rígida. Ai, gente, total Amy Bishop. Até o cabelinho. E a Beth, de Dora Explorer. E daí, a Beth, e é tanto que até o Alan falou sabe, deu testemunho, dizendo, tinha alguma razão pra Candy matar a sua esposa, vocês queriam ficar junto? E ele, não. E tem alguma razão pelo qual a Candy deveria, sabe, tipo, era um perigo para a sociedade? Ele, não. Ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa prestativa. Então, o júri não condenou ela. Ela foi... absolvida? Ela foi absolvida. Nossa. E isso virou... Eu pensei, quando você disse que ela ia dar depoimento no próprio julgamento, eu pensei, ela é uma pessoa que... Ela vai ser... Sabe, porque ela é tão fria, não mostra emoções, então eu pensei, isso não vai dar muito certo pra ela, não. É bom que você me lembrou disso, sabe por quê? Porque quando o advogado dela estava interrogando ela, estava entrevistando ela
sabe, como testemunha, ela não estava mostrando muita emoção. E daí ele falou, eu vou te mostrar, eu vou fazer você ter emoção. Até então, até esse dia, ela não tinha visto nenhuma foto e ela não tinha visto a cena do crime, ela não tinha ouvido falar da bebê que ela deixou sozinha, ela não tinha visto a arma do crime. E daí o Donnie, o advogado dela, pegou e falou, você matou essa mulher com esse machado. E ela olhou assim ela olhou, sabe, e ela tinha uma voz baixa, assim, e ele, você não matou, olha a arma do crime, tipo, ele forçou ela e ela começou a chorar, e daí todo mundo viu que ela quebrou, sabe, tipo, aquela fachada dela, muito fria e calma, quebrou. Então, ela não foi condenada, ela, aparentemente, depois de um tempo, eles se mudaram pra Georgia, porque a vida dela estava acabada, gente, naquela cidade. Aliás, no Texas inteiro, tanto que naquele Halloween, o julgamento acabou no Halloween. Naquele Halloween... da fantasia do ano. Exatamente. Todo mundo... tinha gente fantasiada de Candy com machado, sabe? Tipo, tanto que teve um pessoal que tinha escrito na camiseta Candy's bad for you. Porque no Halloween, o que você ganha? Candy, doce. Mano. E fizeram rima com o nome dela, fizeram, sabe, tipo, zoaram. Aquele Halloween, ela foi zoada. Ela recebeu diversas ameaças de morte no correio, diversas cartas de ódio. Porque assim, eu também fico pensando, muitas delas de cristãos. Claro. Isso que eu tô pensando também. Muito de mulheres que ficam assim, você é aquela, sabe, Scarlet Letter pra você, porque você é Jezebel! Jezebel que vai roubar meu homem, não venha pra cá, vai sair pra lá, morra. Mas não rouba meu gente, homem. as cartas é a versão dos anos 80 dos haters, né? Vocês ficam rindo de crime, estou chocada. A gente teria, se fosse naquela época, a gente receberia várias cartas. Várias cartas. Sim. Mas então, e assim, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso. Eu acho que ela, pelo menos, ela devia ter tido uns 5 anos na cadeia, pelo menos. Como manslaughter, sabe? Tipo, como assassinato culposo. Porque, gente... ela, querendo ou não, ela matou alguém, né? Eu entendo que tem vários atenuantes aí, que tem uma explicação de pra quê. Exatamente. Mas, assim, as consequências... Se a Beth saiu atacando ela com machado, eu acho que assim, isso... É que eu acho que deixa de ser legítima defesa quando você dá 42 machadadas em alguém. Né? Então, foi um negócio também que eles falaram, aparentemente no Texas, 41 machadadas é legítima defesa. Mas, tipo, ela perdeu a cabeça, gente, ela ficou louca. Eu acredito nisso, mas eu acho que por mais que você tente entender o que a Candy... E também teve muita gente que falou, mas se ela foi legítima defesa, por que ela não se entregou pra polícia? Por que ela mentiu? E daí, mas eles conseguiram falar com o psiquiatra e falaram que, tipo, ela sempre foi ensinada a não mostrar emoção. Ela é essa pessoa free spirit, sabe? Essa pessoa liberal, essa pessoa pra frente, essa mulher moderna que sempre, a vida inteira, foi ensinada a fica quietinha, comportada, educada, não fala alto, não fala palavrão, mantém as aparências. Então ela manteve as aparências e também ela se sentia extremamente envergonhada do fato dela ter conseguido fazer o que ela fez e ela não conseguia falar para as pessoas, tanto que pro Pat ela só falou quando ela já estava indo para julgamento, porque na verdade ela nem falou, foi o advogado dela que falou para ele. Porque ele falou, olha, você merece saber, mas ela não tinha falado pra ninguém. Ela só tinha falado pro advogado dela depois que ele pressionou ela. Sabe, ela estava extremamente envergonhada. Mas é claro, existe... Eu entendo, eu acho que é uma pena o que aconteceu com a vida dela, mas assim, a gente só ouviu um lado daquele dia e tem um motivo pra isso. Ela deu 41 machadadas numa mãe de família, numa mãe de 2 meninas de 8 meses ou 9 meses e 6 anos de idade. E essas meninas cresceram sem a mãe,
porque a Candy surtou. Mesmo que seja um surto em autodefesa, né, Will Smith? Mas mesmo que seja um surto em autodefesa, ainda é um surto. Você tem que ter as consequências do que, sabe? Uma pessoa morreu, uma mulher morreu. Não interessa se ela era chata, se ela era Karen, se ela era rígida, se ela era quadrada. Você não mata uma mãe de família e esconde isso por mais de um mês, sabe? E não tem nenhuma consequência. Sim. Não que ela não tenha tido nenhuma consequência. Ela teve que mudar de estado, ela perdeu a casa da família, porque eles tiveram várias dívidas, tiveram que pagar fiança para ela várias vezes, porque ela foi presa várias vezes antes do julgamento, o juiz não gostava dela. Então, assim, ela recebeu vários hates e tal, mas é isso, gente. Mas então, e é isso, deixa nos comentários o que você achou, se você acha que ela é inocente, se ela é culpada, se ela é uma vaca, se ela é uma vítima. Conta pra gente. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Exato. Uma morena, uma ruiva misteriosa. Uma ruiva misteriosa. Conta, gente. E é isso. Sejam bons. E tchau. Espero que vocês aproveitem essa semana, porque vai demorar pra gente fazer outra, porque eu já tô sem saúde mental pra editar mais vídeo. Ninguém mais aguenta. Então tá bom. A Renata. A gente pensava Sim. que a Renata nunca ia ser esgatada, mas eu acho que essa semana a gente conseguiu, viu? A gente... Você é maravilhosa, Renata. Você tá Exato. Esse é um vídeo de apreciação da Renata, gente. Palmas para a Renata. Deixa aí nos comentários a sua apreciação pela Renata. E por essa semana. Tá quase acabando. Tá acabando! E beijo, gente. Beijos e Radebra. Melhorem. Tchau. Melhorem. Sloan.